Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, a varanda está aberta. Vamos contar histórias que informam, conectam e fortalecem a comunidade brasileira fora do Brasil. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas antes de mais nada, gente, eu queria deixar aquele recadinho que, como vocês sabem, o O de Casa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a própria comunidade. Então é muito importante a sua ajuda apoiando o canal como? Se inscrevendo, compartilhando, clicando, comentando. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a distribuir para mais pessoas. Então a gente pede aquela força aqui para que o O de Casa cresça cada vez mais. Isso mesmo. E temos ainda que destacar, Fê, o apoio da Mavieira Consultoria também neste episódio. É isso aí, a Mavieira, como sempre, nos apoiando com a aparência, né, das hosts, trazendo o que há de melhor, valorizando, né, a beleza natural. Então ela tem um trabalho incrível de análise de coloração pessoal que a gente super recomenda. Então vá lá no Instagram, Mavieira Consultoria, e descubra as cores que valorizam a sua beleza pessoal. Isso mesmo, Fê. Agora, Fê, você sabia que na França cada taça de vinho é uma obra de arte e uma lição de vida? Pois é, eu tinha uma ideia, mais ou menos, né, de que não é simplesmente tomar vinho, né, assim como a cerimônia do chá, mas eu gostaria muito. Eu gostaria muito de ter mais informações sobre isso, de conhecer mais. Então, eu acho que é uma visão diferente que a gente agora vai começar a ter, viu? Porque no Varanda de hoje, ela tá aberta e a gente vai conversar sobre a cultura do vinho e sua arte, estilo de vida europeu e os aprendizados para os brasileiros que vivem no exterior. É isso aí. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer uma pessoa que é entendida, muito bem entendida do assunto, que é a Cris Araújo. A Cris, ela é dona do meu francês, ela vai me ajudar depois, tá? Mas ela é dona do Le Moulin à Vin. Le Moulin à Vin, eu acho que é assim. Ela é paulista, mas mineira de coração. Está em Paris desde novembro de 2024, em definitivo, com a proposta de trabalhar com vinhos e levar a cultura do vinho francês aos brasileiros. O objetivo dela é desmistificar o mundo do vinho francês, principalmente para os brasileiros. Cris, seja bem-vinda ao O de Casa. Obrigada, Fê, Clarissa. Muito legal ter você conosco. Eu estou super ansiosa. Eu adoro vinho, eu quero saber tudo. O prazer é meu de falar sobre vinho com vocês. Mas para começar o episódio, a gente sempre tenta conhecer um pouquinho mais do nosso convidado através da playlist, né? Então, a nossa pergunta de como conhecer a Cris do vinho é: Cris, qual a música brasileira que te inspira hoje? Eu acho que uma música que sempre me inspirou desde pequena, não diria hoje, mas eu acho que está na minha essência, assim, como brasileira, né? É Aquarela, do Toquinho, porque, desde pequena eu gostava de tocar instrumentos e a primeira música que eu toquei no violão quando era criança foi Aquarela, uma música que eu toquei inteira, né? Então, e é uma música que diz muito sobre essa vida, né, nossa de migrar, de sair da própria zona de conforto e resgatar ali um passado, resgatar a sua essência, né, que eu acho que foi o que eu fiz aí nos últimos anos profissionalmente, né, então continua tendo esse significado para mim, essa música. Eu acho essa música linda e essa música ela remete mesmo à infância, né? Muito, e parece uma música infantil, né? Mas na verdade, se você presta atenção na letra, ela é muito profunda, né? E a musicalidade dela não tem explicação, né? De um gênio, então eu adoro muito. Verdade. Ela é pura poesia, né? Essa música. Exato, é linda. Ô Cris, mas antes da gente falar sobre o nosso tema, né? Que é muito especial, a gente queria entender um pouquinho de você conhecer, né?
o que te levou a essa paixão pela França, pelos vinhos? Qual a sua conexão? Como que você chegou aqui nesse momento, né, de morar na França? É uma longa história que se cruza de diversas maneiras, né? Então, assim, eu me lembro muito pequena também ali, criança, falando para minha mãe que o primeiro país que eu queria conhecer na vida seria Paris. Ou seja, eu não sabia nem o que é a diferença entre uma cidade, uma capital e um país. E na minha família não tinha ainda essa cultura de viajar para fora, né? Naquela época, imagina, na minha infância, a gente não tinha esse hábito, né? Então, para mim, isso me marcou. Depois de um tempo, eu fui lembrar dessa fala, né? E ao longo da minha vida, claro, você vai conhecendo culturas, né? Vai se interessando por temas e tudo. E eu sempre gostei muito de cozinhar. E eu acabei fazendo um curso de culinária francesa, né? Que já me trouxe muito dessa paixão, assim. E através da culinária eu percebi que era o vinho que mais me impressionava, assim, né? Nessa questão. Então, a gente, ali no curso, eu fazia grupos com as minhas amigas de testar as receitas, né? E sempre regado a muito vinho, e vinho francês, né? Então, a gente conseguia fazer aquela harmonização ali. E para mim foi ficando forte a mensagem que o vinho é que seria, sempre procurando meu plano B, né, eu acho. E aí foi ficando mais forte que seria o vinho e não a culinária, né? Então, daí é tudo. Nesse período também já comecei a passar férias, né, na Europa. Então, sempre que eu ia para a Europa, passava pela França, na ida, na volta, dava um jeito de passar em Paris, que era sempre a minha preferidinha, né? Então, quando eu vi, eu estava todo ano em Paris, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, dava um jeito de picar minhas férias para poder ficar o máximo fora possível, sabe assim? Ao ponto do meu chefe me perguntar: já vai para a França de novo, Cris? Para onde você vai nessas férias? Eu adivinha. Então fui ficando meio óbvia, sabe, assim, no trabalho, inclusive. E, enfim, aí foi tudo caminhando até que eu consegui mudar essa trajetória profissional e seguir um sonho, né? Comecei a me Uhum. dedicar mais profundamente aos cursos de vinho, no Brasil mesmo, em São Paulo. É uma escola londrina, né, a W7. Então eu comecei fazendo como um hobby mesmo e aquilo foi ficando sério, foi tomando uma parte maior da minha rotina, assim, todo o tempo livre eu estava ali pensando em vinho, né? E aí com o tempo eu consegui me desligar da empresa que eu trabalhava por muitos anos e comprar esse pacote aí de aventura, né? Que a gente começa um pacote de aventura que é uma montanha russa, mas que dá muita alegria no dia a dia. É verdade. Ô, Cris, eu queria saber mais, assim, porque o tema a gente vai falar sobre essa cultura do vinho, e eu queria saber por que você acha que é tão relevante para a cultura brasileira, para os brasileiros que estão fora. Conta um pouquinho, Uhum. pode contar um pouquinho desse seu projeto aí, que eu acho que tem a ver. Eu, assim, no Brasil, né, como estudante do vinho, apreciadora do vinho, que começou em casa, né, assim, através do meu pai, então eu tinha um pouco isso dentro de casa, e desde sempre os vinhos que a gente tem mais acesso no Brasil, né, que não são brasileiros, são argentinos, chilenos, né, uruguaios, que é aquela coisa mais custo-benefício, né, para o dia a dia do brasileiro. E existe sempre aquela visão, o vinho francês é caro, o vinho francês é difícil, e realmente, assim, acaba que os vinhos franceses que chegam no Brasil nem sempre são os mais representativos, vamos dizer, de cada Hum, região, né? Então, o que eu via era que as pessoas às vezes falavam dos vinhos franceses conhecendo uma microparte, né, dos vinhos franceses, de fato, assim. Então, existe uma realidade muito grande e que aqui a gente acabava tendo acesso a pequena parte, né, até pelo valor dos vinhos, quando você
importa, né, no Brasil, isso toma uma proporção absurda, né, para você revender no Brasil, realmente a quantidade de impostos que se paga, né? Então eu entendo que vinham vinhos mais acessíveis, né? E que nem sempre agrada o paladar do brasileiro pelo fato de estar acostumado com um vinho, às vezes, o tânico, né? Do tinto, assim, o tânico, aquele forte, né? Que enche a boca, assim, né? Ou então gosta mais do tinto do que do branco, e às vezes acostumado a tomar um pouco mais de álcool. Nem sempre o vinho no Brasil ele está acompanhado da refeição, como é na França, né? Em outros países europeus também, como Alemanha, Itália, enfim, a gente tem ainda a visão do vinho como festividade, reuniões, assim, mas não é uma coisa que você abre um vinho, estou querendo cozinhar tal coisa, combina com tal vinho, então vou abrir uma garrafa desse vinho porque eu quero ter essa experiência, né? Então a gente vê que é um pouco diferente a cultura. E a gente tem muita cultura da cerveja, pelo clima, né? Eu, assim, nunca fui muito da cerveja na minha juventude. Eu era amiga que não bebia cerveja, sabe? Mas eu confesso, assim, na praia, né, com calor, assim, eu tomo ali uma cervejinha, mas, assim, não é realmente a minha preferência, mas do brasileiro, sim, né, de um modo geral, né, se falando. Então, eu acho que quando eu pensei nesse projeto, indo para a França, eu pensei em desmistificar muitas coisas. Primeiro que eu vejo muitos erros, né, conceituais, assim, que a pessoa leiga comenta sobre o vinho, eu gosto do vinho, não gosto do vinho suave, o vinho tânico, o vinho, né, ácido demais, esse vinho está muito ácido. Então, assim, esses conceitos que normalmente quem não estudou vinho, né, e não tem essa profundidade acaba falando, e eu via uma oportunidade de trazer isso de uma forma leve, assim, que eu condeno ali um pouco o eno chato, né, assim, que acaba que no Brasil, você conhece de vinho, então você está em outro patamar, você bebe vinhos caros, e aí eu tenho medo de conversar com você, eu tenho medo de estar do seu lado, né, para falar de vinho, assim. Então, eu acho que isso precisa mudar, né, essa elitização do vinho, assim, vamos dizer, porque, como na França, o vinho é uma bebida popular. Então, você tem vinhos de A a Z, né? E você vai comprar aquele que está dentro do seu bolso para determinada ocasião. Então, um dia você vai tomar um vinhozinho mais simples, que é ali para acompanhar algum prato, outro dia você vai comemorar e você compra um champanhe bom, né? Espetacular, né? Na medida que seu bolso permite. Então eu via essas questões, pequenas questões assim, que eu achava interessante, né? E também, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que ficava aquela visão meio snob do francês, assim, porque também todo turista que vai para a França fala, eles não falam inglês, ninguém conversa comigo, né? Eu sou maltratado, né? Então tem essa situação também, assim, que eu vejo. Então, a minha ideia era aproximar as duas culturas, né? Falando um pouquinho do meu lado, que eu amo a França, né? E amo o Brasil também, então eu sou aquela coisa dividida. Eu sempre sou dividida, né? Antes era São Paulo e Minas, e agora é França e França e Brasil. Brasil. Nunca consigo, eu sou aquela pessoa complexa, nunca consigo estar feliz num lugar só. Esse é um fato, né? Então, a gente tem que lidar com isso, né? Não tem jeito. Mas, assim, eu gosto de ser assim, né? E de aproveitar o que tem de melhor em todas as culturas e tentar realmente aproximar as culturas, que eu acho que tem muita coisa em comum, né? Muita coisa. A vontade, o prazer de comer bem, de beber, né? De estar em amigos, de estar em grupos. E acho que o francês é muito festivo, festeiro, festivo, né? Então, assim, acho que a gente tem muita semelhança com eles, assim. Ô Cris, você falou sobre essa sua intenção de desmistificar, né, essa relação que a gente, vamos dizer assim, como a gente enxerga a cultura francesa e como que essa relação que os franceses têm com o vinho, que eu acho muito interessante,
quando a gente pensa assim, eu acho que talvez o vinho para os franceses é como a cerveja para nós brasileiros, né? Nós, assim, eu também não bebo cerveja, mas a maioria Uhum. das pessoas bebem cerveja no Brasil e ela está sempre presente em qualquer evento, né? Assim, um churrasco, ou vai no barzinho, ou vai encontrar com amigos, sempre tem uma cerveja. Então, a minha pergunta é, como que é essa relação na França? Se seria parecido os franceses com o vinho, né? E a outra pergunta é sobre essa conexão Uhum. com as artes que você menciona também e que se existe uma relação direta entre a apreciação do vinho e uma forma de arte. O vinho também é uma forma de arte. Sim, não, eu vejo totalmente essa similaridade ali das culturas com a bebida escolhida, né? Assim, o Brasil com a cerveja, a França com o vinho, como Itália, Alemanha, né? Outros países também europeus. E, e eu acho assim, obviamente eles têm, né? Eles têm viticultura, eles produzem o vinho, né? No país. Então, você é vizinho de um vinhedo, né? A proximidade também ali com as vinhas e a possibilidade de você comprar vinhos acessíveis, né? E do amigo, do conhecido, do familiar, obviamente faz parte da cultura deles, né? É, mas assim, eu vejo também essa um pouco dessa visão ali do vinho como arte, né? Que eu falo assim, porque realmente é uma arte, né? É muito difícil fazer um vinho, né? E quem entende um pouquinho sabe que vai desde a escolha da região para se plantar, a uva que vai plantar em determinado clima, determinado solo, onde tem maior ou menor, né, pluviosidade, insolação. Então, assim, tudo determina o que você vai plantar naquela região. E dali em diante, tudo que você tem que fazer para que as uvas cresçam com saúde, né? E que vai te dar um vinho bom no final, né? Com menos intervenção possível, né? É o que acontece muito na França. E hoje, muito mais com a cultura do biodinâmico, né? Dos vinhos orgânicos. Então, tem um pouco. Volta um pouco para essa coisa natural do vinho, né? De não intervir tanto com recursos que podem mascarar, né, ali a representatividade daquela região. Então, eu acho bem legal essa parte, porque você tem cada ano um vinho novo, né? Cada ano é uma surpresa. Hoje em dia, que a gente tem esse impacto relevante da mudança climática, é muito visível isso. Então, a cada ano você vê um vinho completamente diferente do outro, e é legal, e eles estão aprendendo a lidar com isso, né? Nem sempre é fácil, mas por isso que eu falo, é uma arte, porque a arte também você não controla o resultado final, né? Então você precisa fazer o que está no seu alcance, você tem os equipamentos, os melhores recursos, né, para te dar um bom produto, mas vai do seu dia, né? No caso da arte, o pintor vai fazer o que está ali na sua mente, né? Então, assim, eu acho que o vinho realmente, quando chega ali para ser apreciado, ele é uma arte, né? Ele realmente vai te dar um prazer, né? Que você E tem a ver com a região, cada região tem um tipo específico por conta da cultura, por conta disso? É assim que funciona? Como é que você definiria, assim, por região, o tipo de vinho? existem as uvas tradicionais para cada região, né? Que por prática, né, foram definidas que se dão melhor em determinada região, que Uhum. melhor em uma do que em outra. Então já é um pouco isso. Agora, com a mudança climática, eles têm adicionado, né, uvas novas, porque realmente tem uvas mais resistentes ao calor, né, que é tudo às vezes um pouco teste ainda nesse momento, porque demora, né, para você ter um primeiro
a primeira garrafa depois que você começa a plantar. Então, isso está em andamento em todas as regiões do mundo, né? Realmente. Uhum. Mas reflete um conjunto de fatores, né? O clima, a possibilidade de água ou não, né? Se você tem um solo mais fértil ou menos fértil, então vai tudo moldando ali o produto final, né, daquela região. E como é que você distingue na hora que esse vinho vai para a mesa? Como é que você distingue o tipo da comida, o tipo do vinho, mesmo ele sendo tinto, se tem uma gradação, sei lá se é isso que eu posso dizer? Existem regras básicas de harmonização, né, que as pessoas têm em mente, né, quando estudam um Uhum. pouco isso. Então, se você quer comer um doce, né, você precisa de um vinho mais doce do que o doce que você vai comer. Mesma coisa com acidez. Então, se você vai comer uma ostra, um fruto do mar ácido, precisa de um vinho mais ácido do que a comida, porque senão, mais ou menos que a comida, né, ela fecha o vinho, né? Ela deixa o vinho flat ali, sem expressão. Então, é importante algumas regrinhas, mas eu falo, e tem aquela regra que todo mundo conhece, o vinho tinto com carne vermelha, vinho branco com carne branca, né? Enfim, o que também depende não só da carne, mas depende do molho, do acompanhamento, do que você vai fazer com aquela carne, Meu né? Então, Deus! Não é do simples. queijo. É, se você vai colocar um queijo no molho, já muda tudo, né? O camarão que você está fazendo vira outro camarão, né? O camarão com catupiry já não é mais o camarão, né? Então, assim, isso é importante você ter em mente, né, na cozinha. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu negócio, como que ele funciona, onde que ele está, Uhum. que tipo de público que você atende, qual o tipo de... Porque eu imagino que não seja só o vinho, eu imagino que seja tudo isso, tudo junto e misturado, né? Então, como que Uhum. a sua empresa hoje conecta com os brasileiros? Bom, o meu negócio eu tenho uma cave de vinhos, né? Aquela cave tradicional francesa, subterrânea, né? Onde é Que toda de legal. pedra, né? Muito legal, eu me sinto muito bem lá. E a proposta do meu negócio foi ensinar o vinho, realmente, né? Então, através de degustações temáticas, eu faço degustações apresentando vinhos das principais regiões da França, faço degustação só de champanhe, e eu gosto de brincar também, coloco um vinho às cegas, assim, para provocar um pouco, né? Porque por enquanto eu estou fazendo grande parte com brasileiros ainda. Eu Uhum. ainda não abri para os franceses ou outras ou, né, ingleses, né? Pessoas que falam a língua inglesa, ainda não expandi tanto. Então, por enquanto, eu estou ali com os brasileiros, né? Mostrando um pouco do que é a França, e aí eu brinco com alguma coisa brasileira para poder confundir, né? Na verdade, assim, tirar aquelas certezas que o brasileiro tem sobre o vinho, às vezes até porque também tem aquela coisa, eu não sei se o vinho brasileiro é tão bom quanto os outros, então eu prefiro comprar um argentino do que comprar um brasileiro. E não é verdade, né? A gente tem vinhos muito bons no Brasil, excelentes, né? E então também eu gosto de fazer isso, pegar as pessoas de surpresa, né? E também faço degustações de queijos e vinhos, tenho parcerias também com amigas, né, na França, então a gente faz queijos e vinhos. Também quero fazer agora com a Lu, até a gente estava pensando em fazer doces, né, Que sobremesas. legal. É uma ideia super bacana de harmonizar o vinho com as sobremesas, os doces brasileiros. É bem bacana. E para minha surpresa, né, eu fui muito com o pensamento de receber turistas brasileiros de passagem em Uhum. Paris e tal, mas para minha surpresa, os brasileiros que moram em Paris se interessaram muito, né, pelo tema, né? Muitas vezes a pessoa já está
na França há algum tempo e ainda não se dedicou ao vinho, né? E tem uma pressão da sociedade ali dele conhecer um pouco mais o vinho, porque ele está introduzido, né? Às vezes ele casa com um francês ou uma francesa, relaciona ali nas festas, né, do dia a dia, então tem que levar um vinho, né, para Não casa de sabe o que vai alguém, levar, né? Que tipo que leva. não sabe Nossa. escolher, tem medo de não se sair bem, né, Uhum. nessa crítica Porque francesa. isso que eu ia falar, porque não queria colocar esse rótulo, mas existe essa questão do francês, eu acho que talvez seja porque ele seja mais patriota, então aí esse é o meu ponto de vista, tá? E a gente já conversou com alguns franceses, com alguns brasileiros que moram na França, e tem essa questão mesmo de, sabe, se você não fala o francês, você já é um pouco assim, pera, deixa eu ver se eu posso confiar nessa pessoa, se eu posso me abrir para essa pessoa, porque ela nem falar a minha língua ela fala. Então eu fico imaginando como que é isso para o brasileiro, e você ainda, sendo brasileira, trazendo essa cultura francesa para o brasileiro. Como é que é É, isso? eu acho que tudo, como tudo tem o que é mito, né? Assim, o que é um É, pouco exagero, vamos dizer assim. Então, é claro, como em qualquer lugar que você vá, né? Você é um estrangeiro, da mesma forma que a gente recebe um estrangeiro, é o gringo, né? E tal, a gente brinca. Assim, eu acho que isso acontece, mas assim, eu realmente não posso dizer que eu sofri nenhum tipo de preconceito. Talvez porque eu uhum. ame tanto a França, né? Eu tento falar meu francês ali com eles, nem sempre eu me saio tão bem assim, mas assim, tô sempre tentando, né? Então, assim, eu acho que isso já demonstra para eles um pouco da sua intenção, né? Assim. E quando você fala de vinhos, eu acho que a gente, como brasileiro, tem também aquela impressão de que eles entendem tanto de vinhos e vão me criticar. Nossa, eu não sei o que que eu levo, né? Um drama você levar um vinho para uma reunião com um francês. Só que não, entendeu? Aí você também no dia a dia eu começo a ver que eles bebem vinho, mas eles não entendem, eles não sentam na escola para estudar vinho, assim, claro, tem muita gente que estuda, mas assim, de uma maneira geral, né, as pessoas conhecem o vinho porque está no mercado, é acessível, né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente faz com a cerveja. Uhum. Porque o brasileiro, ele tem essa de identificar cervejas, né? Tem até umas brincadeiras na internet, você vendado, você toma um gole e fala qual é a marca da cerveja, mas eu acho mesmo que isso tem muito mais a ver com a sua exposição àquilo do que realmente É, um conhecimento técnico, né? Eu acho que também. acaba virando um conhecimento técnico porque você está inserido naquele contexto e você não está vivendo só a bebida, você está vivendo tudo que acontece em volta. Então acaba que você, no seu inconsciente, igual a gente estava falando da música, quando toca a música, Uhum. você volta lá. Acho que quando Sim, você sim. toma o vinho, se a pessoa faz isso com frequência, ela já sabe que aquele vinho vem acompanhado disso ou daquilo. Ou aquela comida vem acompanhada do vinho X ou Y. Faz sentido o que eu tô Sim, falando? faz muito. Eles sabem, né? Obviamente, o que pedir. Eles são abertos para todos os tipos de vinho. Não tem aquela coisa só tomo tinto. No Brasil tem muita essa coisa de tomar Uhum. tinto muito quente, o sol rachando, eu falo, e tá todo mundo tomando tinto suando, sabe? Assim, então eu falo, gente, precisamos abrir, né? Precisamos provar brancos bons, não só o branco que dá dor de cabeça, que é aquela fala, ai, branco me dá dor de cabeça. Ou o rosé também tem um preconceito contra o rosé é vinho de gay, né? A gente tem muitas essas coisas no Brasil que eu acho É. que precisa mudar, sabe? Para se conhecer o vinho de verdade, você precisa abrir a mente, né? Assim, e se experimentar. Porque é o que eu estava Uhum. falando da harmonização. Existe uma regra básica, mas não existe nenhum crime de você testar, porque cada um tem seu próprio paladar, gosta de coisas diferentes. Então, eu acho que cada um precisa experimentar, né, o que te dá mais prazer ali, testa com um, testa com outro, pega um vinho mais coringa, né, Uhum. para tomar. Falando sobre essas questões de rótulos, né, que a gente cria e tal, de expectativas,
Como é que é essa questão do tem que tomar uma taça de vinho por dia, faz bem pro coração? Até onde isso é mito, a realidade. Putz, está em voga hoje em dia, né? Assim, é uma discussão longa, né? Eu sou enfermeira de formação, né? Assim, Então, assim, vivi toda a minha vida profissionalmente na área da saúde, até bem pouco tempo atrás. Então, assim, eu sou muito ligada à saúde, né? Mas eu tenho uma herança também familiar aí, alemã, né, por parte de pai, que eu tenho uma tia-avó que morreu com 99 anos e tomava a tacinha de vinho tinto dela toda noite, sabe assim? Enfim, com 97, ela precisou começar a tomar o primeiro remédio da vida e a primeira coisa que ela falou pro médico, tá bom, vou tomar, mas não vou deixar de tomar o meu vinho. E ela falava, olha, mas é só uma tacinha, né? Então, assim, o que eu acho é, se você se alimenta bem, se você tem uma saúde, que não é só, os fatores não são isolados, né? Assim, então, às vezes a pessoa não toma álcool, mas fuma, igual um condenado, ou come gordura, come, né? Assim, então, eu acho que tudo é né? Tudo é vamos dizer, reflete o todo, né? Vamos dizer, a saúde. Então, é claro que o álcool é o álcool, né? Como o cigarro é o cigarro, a alimentação que você come no seu dia a dia também. Então, tudo tem que ser muito equilibrado. Se você não faz um exercício físico, né? Enfim, mas existe aquela questão. Até hoje a ciência não conseguiu provar qual que é a quantidade de álcool permitida diariamente, né? E existe essa discussão polêmica de também criminalização, né, do álcool, que eu acho que não, faz parte, o álcool moderadamente, né, tá ali para você comemorar socialmente, você tá com seus amigos, você não vai fazer isso com suco de laranja, né, gente? Assim, vamos combinar. Né? Até nos Estados Unidos a mimosa tem álcool, né? Assim. Pois é. Então, assim... pois é, então, a mimosa, que é o suco de laranja com algum álcool que você toma no café da manhã, né? No brunch, para se dizer. Exato. Mas para abrir, isso, né? Abrir o apetite. E é isso que eu ia comentar com você, sobre essa questão da socialização, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente vai para um bar, nem sempre é restaurante, né? Eu acho que, no geralzão, o brasileiro ele não tem o hábito, por questões econômicas, de ir para restaurante para socializar, vai para comer. Para socializar, a gente vai para um bar, né? Em Minas, você é um pouco mineira, a gente vai para o boteco mesmo. Sim, né? Total. Então é a cervejinha ali, quase não tem destilado, só tem essa imagem, né, da caipirinha, né? Eu acho que a cerveja é muito mais. Mas, e aqui nos Estados Unidos, a gente não vê muito essa socialização. Na verdade, a gente não sente essa cultura aqui de ir para bar. A gente vê para restaurante, comer, beber, e não tem aquela socialização de ficar até altas horas igual o brasileiro tem, né? Como é que funciona essa cultura da socialização aí na França? Eu acho assim, é uma sociedade que não trabalha como eu trabalhava no Brasil, né? Assim, 10 horas da noite você ainda está trabalhando todos os dias, né? Assim, cai um e-mail, você responde na hora, uma mensagem, um telefonema, enfim. Então, eles têm essa qualidade de vida no sentido assim, o trabalho faz parte da minha vida, mas não é a minha vida inteira. Então, 5h30, 6 horas, eles já estão ali meio que indo para casa, tem o exercício, tem o mercado, que também eles gostam de comprar comida fresca para fazer, né? E tem o apéro, né? O apéro, que é o happy hour francês, que você se reúne, ou vai num bar, ou vai na casa de alguém, cada um leva uma coisinha, e ali é o happy hour, né? Então, normalmente é o vinho que se toma, né? Um drink. Mas a questão é um pouco assim, dependendo da bebida que você toma, você não bebe para ficar bêbado, né? Você bebe para ficar feliz, porque no outro dia você tem coisa para fazer também, entendeu? Assim, é tudo o equilíbrio disso, né?
talvez a gente viva ainda uma sociedade no Brasil um pouco desequilibrada dos nossos valores. Isso é uma Sim. coisa que me fez mudar de país, né? Porque Boa você eu ter acho tocado nesse assunto. porque a gente só trabalha no Brasil, né? Então, assim, você só é feliz nas férias, você só pode ser feliz nas férias, você só pode estudar assuntos que te interessem no final de semana, no feriado ou nas férias, entendeu? Então, assim, é uma Verdade. coisa, porque sua noite não existe, né? Você tem que chegar em casa, fazer um monte de coisa. Se você tem filho ainda e marido, né? Eu ainda não tinha, mas mesmo assim eu tinha tanto trabalho que não me permitia muita coisa nesse sentido. E aí você tem a obrigação de fazer a ginástica, né? De se alimentar bem, tudo isso. Então eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, sabe? Assim, para resumir, como tudo na vida, eu acho que enquanto a gente tem equilíbrio, a gente não vai ficar doente, né? Se Isso. aquilo te ajuda para uma saúde mental, né? Você vai lá e dá uma desopilada no final do seu dia com alguns amigos, fala bobagem, desabafa, né? Eu acho que só vai te fazer bem, né? Assim, seja com vinho, seja com cerveja, né? O que for, mas tudo depende da quantidade, né? Que você vai ingerir. Ô, É. Cris, eu vejo muito assim que eu tenho a sensação que o modo de vida, como ele é diferente de um país para o outro, a gente tem uma impressão de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar. Pelo menos essa é a minha impressão. Então, quando eu sou paulista, morei a vida toda em São Paulo, eu achava que a vida tinha uma velocidade. Quando eu mudei para Minas, eu descobri que a vida tinha outra velocidade, era mais lenta. Agora, morando aqui em Michigan, a vida ficou mais Uhum. acelerada que em São Paulo. Essa é a minha impressão. E eu sei que na Europa também a percepção é diferente. Me parece mais lenta, pelo menos com as pessoas que eu converso e tal. Então, eu queria saber como isso se relaciona assim com a saúde mental, né? O ambiente onde você Uhum. mora e a forma como você percebe a passagem do tempo, se você consegue ver essa diferença. Eu acho que esse foi um dos fatores que me fez mudar realmente de país, né? Eu estava em Belo Horizonte boa parte da minha vida, também me sentia, eu queria mais, né? Queria muito mais coisas, queria fazer mais coisas, estava tudo muito lento, né? Fui para São Paulo. Então fiquei em São Paulo também agora depois de adulta uns 13 anos, né? Pelo trabalho. Aí foi demais, assim, né? Eu falo, gente, aí eu entrei no molde exagerado da vida, né? Porque você não para, está sempre correndo, está sempre atrasada, devendo alguma coisa para alguém, né? Então, e eu brinco que você pisar no aeroporto de São Paulo já te acelera o coração, assim, né? Porque daí você sabe que vai pegar um trânsito, que você não tem controle sobre o que vai acontecer, né? No seu trajeto, num compromisso, etc. Então, quando isso começou a me incomodar, veio a pandemia, eu já estava em 2019 muito incomodada com isso, querendo mudar de vida, querendo fazer mais coisas, né, assim, prazerosas, né, no meu dia a dia, e eu não estava conseguindo encontrar esse espaço. E na pandemia, eu vim morar na casa de praia, que eu tô agora, né, então eu já tinha casa de praia e daí eu consegui trabalhar remotamente durante 2 anos, né, e aí realmente eu fui ficando mais para dentro, voltando para mim ali, entrando num ritmo que eu falei, gente, não precisa você se matar para dar resultado, você pode ter mais equilíbrio, né? Aquilo que a gente falou um pouquinho também, porque a gente, né? Já estou na metade da minha vida, se Deus quiser, né? Assim, então, como é que eu quero a minha outra metade? Eu não quero viver doente, tendo problemas gástricos, né? Assim, de estresse e doenças de pele, né? Aquela coisa que você vai somatizando. Então, como eu sou uma pessoa meio sensível, eu falei, gente, chegou num momento que eu falei, agora eu preciso voltar para quem sou eu, né? Botar o meu limite, assim. E aí foi quando começou essa mudança aí. E realmente, na França, principalmente, outros países da Europa também, tudo é muito mais devagar. O que foi o motivo que me fez
ir, né, para essa nova vida, com mais equilíbrio, etc. Porém, você também tem as dificuldades disso, porque você vai agendar um encontro no banco para abrir uma conta, eles te marcam para daqui 15 dias. Aí você surta, né? Eu tava surtando, porque eu falei, gente, como assim 15 dias? Aí você chega lá com a documentação, mais 15 dias. Agora você deixa a documentação mais 15 dias, sabe assim? Então, eu falei, não é possível, né? Isso não é possível. Então, aí você fala, peraí, mas também não era isso que você queria, né? Você não buscou um pouco, entendeu? Assim, é difícil você chegar ali ok, eu quero menos acelerada, mas isso é para todo mundo daí, né? Então, você tem um impacto disso no dia a dia, né, no serviço, mas por outro lado, tá todo mundo muito mais inteiro, eu falo, assim, as pessoas te cumprimentam, né? Aliás, se você chega em algum lugar na França e não faz um bonjour, né? Assim, seja educado na chegada, etc., eles vão te odiar, né? Então, assim, precisa de um certo ritual, assim, para você conviver. O que eu acho muito legal, assim, eu acho muito bom, assim, porque eu tô sempre. Hoje em dia eu me sinto muito no tempo presente, embora eu faça 1 milhão de coisas sozinha, né? Empreendendo sozinha, não é fácil. Mas assim, eu me sinto presente no meu momento. Eu não fico muito me sentindo ansiosa pelo futuro, devendo coisas para um monte de gente, eu devo coisas para mim, né? E às vezes para alguém, mas assim, é diferente. Então você tem uma certa generosidade até com você mesma, né? Assim, no sentido de que, gente, precisamos viver a vida no momento real, né? Amanhã eu não sei, posso ser atropelada a qualquer momento aqui e não tá aqui mais, né? Então, isso é uma coisa que me faz refletir todos os dias, de você, que eu gosto muito da cultura francesa, você sentar num café, pedir um café e sentar e ver a rua passar, as pessoas andando. Isso para mim não tem preço, sabe? Assim, é uma coisa que me dá muito prazer, assim, de poder fazer isso com segurança, né? Assim, andar de madrugada, andar de transporte público com segurança. Então, esse ritmo é bem diferente, é bem diferente. E ele leva a gente a se questionar o que é qualidade de vida, né, para mim, né? Porque de repente, e também depende da sua fase de vida, do momento que você tá. De repente, você tá numa fase de vida que você quer ir atrás da sua carreira, né? Você quer crescer profissionalmente e tal. E aí algumas cidades são mais fáceis, né, de fazer isso, como as grandes cidades, São Paulo, Rio. Aí você está numa outra fase de vida que você, sei lá, tem filhos pequenos, você quer proporcionar educação e qualidade de vida, então aí a gente tem outras escolhas a se fazer, né? Mas uma coisa é questionável, assim, inquestionável, que é a natureza, ela tem o ritmo dela, né? E assim, a gente viver nesse modo de vida acelerado, a gente está indo contra algo que é natural, e o nosso corpo ele faz parte dessa natureza, né? Então não tem como a gente não se prejudicar vivendo nesse modo de vida acelerado. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um cruzeiro, e aí teve um momento que o navio ele tinha que a gente estava parado e aí tinha que acoplar um outro navio. Eu não sei se ele ia abastecer, era tipo uma embarcação. Ele tinha que se acoplar no navio que a gente estava. Eu acho que era para retirar alguma coisa. Eu não lembro o que era. Eu sei que eu fiquei lá observando eles tentando fazer acoplar, e aí eles vinham, né, devagarzinho, tal, desligava o motor, ia vindo, chegando perto, aí vinha uma onda, levava de novo mais para frente, aí ele ligava o motor, vinha mais perto novamente, e vinha, tava quase, aí vinha outra onda. Eu falei, gente, vai ficar até amanhã fazendo isso, né? Porque tem que dar certo de quando ele estiver chegando, não vir a onda para ele conseguir acoplar. Então, assim,
não tá no controle, a gente não está no controle. Isso foi tipo uma lição para mim, sabe? Porque se você não tiver paciência e não esperar o momento certo, não vai Uhum. acontecer, porque a natureza tem o tempo dela. Então não pode ser diferente com a gente, né? Então eu acho que essa coisa de poder parar e observar e fazer as coisas com atenção e com calma, ela é tão importante nos dias de hoje, né? Então eu acho que é muito corajoso da nossa parte observar e ter uma ação em busca dessa qualidade de vida, né? Então, parabéns pelo seu projeto, né? Uhum. Obrigada. Eu acho que é isso. Realmente é uma fase da minha vida que obviamente não é para todo mundo, né? Cada um está no seu momento, mas que eu vivi. Eu posso falar que eu vivi todas as fases intensamente e que agora o que eu mais queria era um pouco de tranquilidade, né? De deixar meu lado mais criativo, meu lado mais solto, assim, mais leve, viver mais leve, de forma leve, né? E com isso, eu estou exercendo outras qualidades ali, eu devo desenvolver muitas qualidades que eu achava que eu tinha, mas hoje eu vejo que eu não tenho tanto, que é paciência, né, resiliência. Então, as palavras em voga, né, tipo, que todo mundo sabe, mas na prática, você precisa respeitar um tempo que não é seu, né, das coisas, e precisa, é aquilo que você falou, você tem que entender a situação que vai entrar em contato, a onda com o barco, com a pessoa, a inteligência de você fazer isso da melhor forma, sem sair do seu, né, do seu equilíbrio, do seu centro, né, para isso, assim. Então, eu já me provei que eu vivia bem sob pressão, entregava resultados sob pressão. Eu funciono muito bem sob pressão, de fato, sabe? Assim, e eu sou aquela pessoa que protela, né? Eu deixo para a última hora as coisas, que eu gosto de tudo com emoção, né? Não sou aquela que daqui uma semana eu tenho um negócio eu começo a fazer hoje. Não, gente, um dia antes, 2 dias antes, tá tudo certo. Então eu gosto desse frio na barriga, é um problema que eu tenho. Que Freud explica, né? Assim, então tá em mim. Outro dia eu falei com a minha médica, meio terapeuta, assim, eu falei com ela, Cris, você está conseguindo fazer foco nas suas coisas? Eu falei, não, vamos definir o que é foco. Foco Mas, para ó, mim são 5 coisas. Não existe foco com menos de 5 coisas na minha vida, nunca existiu. Então, essa é a minha realidade, entendeu? Assim, eu por sei. isso, duas coisas que eu acho interessante aí que você falou, que eu acho que isso é do imigrante. Eu acho que a gente, quando a gente é imigrante, a gente acaba tendo que fazer várias coisas e perceber várias coisas o tempo inteiro, principalmente as diferenças, para a gente tentar se adaptar no que é possível, né? A gente consegue identificar o que era melhor e o que não era, né? Na nossa outra Uhum. vida, vamos dizer assim. E a outra coisa que eu acho interessante, e isso faz a gente ter vários focos, porque a cada momento a gente tem que se adaptar a uma situação diferente, a uma coisa que não é natural pra gente. E aí você tenta se entregar naquele momento presente para poder dar conta de fazer o que é possível e o que não é possível, né? Então, essa questão que você colocou aí do banco, por exemplo, é inadmissível a gente pensar numa rotina em que você demora 30 dias para resolver uma coisa em uma instituição. Mas, Uhum. como diz o americano, É, it is what it is. Então, vamos exato. tentar nos encaixar e tentar fazer o que é possível, né? São as Então, eu acho que escolhas, né? As nossas é, escolhas nunca são 100% perfeitas. E aquilo que vocês me perguntaram sobre o tempo, né? O dia, eu tenho a impressão que meu dia rende muito na França. eu também sinto a mesma coisa aqui, que o dia parece É, que dá para fazer mais coisas, né? sim, e também tem outro lance de você falar várias línguas no mesmo dia. Então, você fala inglês com alguém, francês com outro, português com outro. Então, também existe um cansaço mental, que eu falo assim, né, no Sim. final do dia, às vezes, mas pelo fato de você não gastar tanto tempo se deslocando de um compromisso para outro,
rende, na minha visão, rende, assim, eu consigo me organizar na minha agenda, eu consigo encontrar com pessoas dentro da minha rotina, né, almoçar, tomar um café, jantar, enfim. Então, coisa que em São Paulo é muito difícil, né, porque você realmente fica sugado ali pelo seus afazeres, né, assim, então É verdade. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente estava falando sobre essa coisa do francês ser mais direto, né? De você, às vezes no Brasil, depende também da região. São Paulo é diferente de BH, né? Assim, em São Paulo você consegue ser mais objetivo, de boa. Em Minas é mais difícil, as pessoas ficam um pouco assustadas quando você é muito objetivo, né? E você falou que na França as pessoas tendem a ser mais objetivas, o que é uma coisa interessante, é mais fácil de lidar. O que eu vejo aqui, aqui nos Estados Unidos as pessoas são extremamente objetivas, até demais. Mas é, o que eu sinto é que as pessoas têm uma grande dificuldade de falar exatamente o que elas pensam. É diferente você ser objetivo e você ser sincero, são uhum, coisas diferentes, né? Então, assim, aqui tem uma cultura uhum, de se ser gentil e polido sempre, e às vezes as pessoas, elas, às vezes não, uhum. muitas vezes elas estão com um sorriso, mas elas não estão falando o que elas estão pensando. Isso é muito comum de acontecer. E que no Brasil eu acho que é um pouco mais livre. As pessoas Uhum. realmente, via de regra, elas falam, né? Mesmo que seja uma coisa desagradável, ela vai tentar falar de um jeito mais agradável, mas ela não vai deixar de falar, ela vai tentar ser mais sincera. Claro que a gente não pode generalizar. E aí eu gostaria de saber na França qual que é a sua percepção, se as pessoas elas conseguem ser mais sinceras ou se tem assim tipo um verniz na comunicação. É bom. Eu falei muito isso com relação ao trabalho, principalmente, pensando no trabalho, porque eu, como mulher líder, né, no mundo corporativo que eu vivi por muitos anos, por mais que eles exijam que você seja uma pessoa direta, tem líderes e líderes, né? Então tem um que não vai te exigir isso, mas tem outro que vai te exigir que você conflite, tem outro que ao mesmo tempo você tem que pôr uma máscara que também você não pode falar tudo que você pensa. E tem outros que vão querer ouvir o que você pensa, mas para te criticar, né? Porque, sabe assim, então eu acho que tem uma questão que não é só do povo, mas também tem uma questão de um pouco de homem e mulher, talvez, não sei. Mas eu vejo, como mulher, eu me sinto mais livre na França para falar o que eu penso, vamos dizer assim. Não tem certo ou errado, cada um é de um jeito, você pode se expressar, você pode querer ou não determinadas coisas, né? Mas assim, a gente no Brasil, de um modo geral, existe um padrão que você tem que seguir para você. Eu acho que é um pouco americano isso. Você você diz uma coisa com a sua fisionomia, mas por dentro você não pode dizer tudo o que você pensa, o que você quer, embora não seja nada criminoso, sabe assim? Mas é que você ainda tem um padrão a cumprir que é esperado pela mulher, pela sociedade, entendeu? Assim, que é um pouco irritante, ao meu ver, assim, sabe? Assim, então, até a questão de família mesmo, né? A gente é criado para aceitar muita coisa ou para não falar tudo, né? Mesmo que você fale com jeitinho, muitas vezes eu era obrigada a levantar a voz numa reunião, alguma coisa assim, porque se você é muito educada, as pessoas não te levam a sério, assim, entendeu? Então, existe uma coisa ali muito de quem está te ouvindo, não é só você, eu acho que quem está te ouvindo precisa, né, ouvir de verdade, né, saber que você tem direito de se expressar, né? Então, essa é uma questão que eu vejo no dia a dia, assim, que eu me sinto mais assim, né? Me sinto muito mais
Eu me sinto que eu posso ser quem eu sou e tô nem aí, sabe? Se vão me criticar ou não, tô seguindo a minha consciência. E, claro, eu também não estou dentro de uma empresa, hoje eu estou empreendendo, então isso faz toda a diferença. É. Mas acho que no dia a dia, com os amigos, né, também é um pouco assim. Você pode falar, você não precisa ficar 2 dias, eu vou ver se eu posso ir em tal lugar, depois eu te falo. Não, não, não. Não, já fala logo, entendeu? Olha, tal dia eu não posso, vamos remarcar, entendeu? Assim, então, não é pessoal, claro. né? É uma coisa assim, você também quer aquele encontro, mas nunca, mas tem uma coisa assim que eu vejo ainda, não sei, né? Pode ser que esteja evoluindo, né? Mas eu ainda me sinto nesse lado, sabe? Eu acho que depende muito do ambiente que a gente tá, para a gente entender como é que as coisas funcionam, né? E isso é o que a gente estava falando, faz parte do ser imigrante também. A gente vai se encaixando e percebendo as coisas de outra forma. E aí agora, como a gente está encaminhando para o fim do episódio, infelizmente, eu fiquei pensando assim, se você tivesse uma máquina do tempo, o que você diria para a Cris antes de imigrar? Bom. Talvez eu tivesse feito isso antes, tá? Porque eu ainda não tenho, como dizer, ainda não tenho resultados, né, concretos do meu trabalho, que está muito no início, mas eu me sinto muito bem, né, onde eu estou hoje, como eu estou, então talvez eu faria isso antes. E assim, tudo que eu vejo que estava ao meu alcance, em termos de planejamento, né, um business plan, tudo que eu devia fazer para começar o meu negócio, eu fiz. Só que você chega no local, tudo muda, né? Porque é, você vai encontrando pessoas que você não conhecia antes, o fato de você morar muda, né? Enquanto você está a passeio, você conversa com algumas pessoas, mas depois que você está ali no dia a dia e você está aberta para ver, né? Você vê outras oportunidades, conhece outras pessoas. Então, manter essa flexibilidade de mudar, né? Quando necessário, ajustar e até chegar. É que eu sou taurina, eu não sou pessoa que desiste, né? Assim, então, se não está dando certo aqui, antes de eu ir, eu falei, eu tenho o plano A, o B, o C e o D. Eu sei que eu vou. Entendeu? Assim, Não é que então, desiste, é que você recalcula a rota, é diferente. exato. E isso é o tempo todo, né? Então, eu sou assim e eu gosto de ser assim, por isso eu mudo, né? Assim, de acordo com o que eu vejo e dentro, óbvio, da minha proposta, mas assim, tem oportunidades novas que você não vai fechar a porta, tem pessoas novas que entram e querem te dar um conselho, te dar uma ajuda, né? Então, eu sempre estou aberta para isso. Ô, Cris, diante de tudo isso que você compartilhou com a gente, tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados aqui no O de Casa e que é uma pergunta bem importante e profunda. A gente precisa pensar para responder, tá bom? A pergunta é: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Puxa vida. Eu acho que, bom, pensando aqui de pronto, assim, eu acho que não me deixou nem mais nem menos brasileira, né? Para mim, o Brasil está no coração. Onde eu for, eu vou ser brasileira, né? E vou levar tudo que eu tenho de bom do meu país para onde eu for, né? Mas eu acho que você estando fora, mantendo essa distância, né, do Brasil, você consegue ver, né, onde a gente falha, né? E todos os países falham, né? Todas as culturas falham, não existe nenhuma perfeita. Como lá também, né? Por enquanto eu fiquei muito passando temporada na França, então eu fui morar definitivo, que eu falo, em novembro do ano passado. Então também você começa a ver uma outra França, né, no dia a dia, né? Também algumas dificuldades que você não imaginava, né? Enfim.
Então, eu falo que não existe, né, o perfeito, né? Existe você aproveitar o que tem de melhor, né? Então, uma coisa que eu vejo que tem muito a ver com a minha personalidade, sempre teve, né? E, e aqui no Brasil talvez eu fosse considerada, eu já ouvi isso, né, no trabalho, assim, você é muito direta, você é muito objetiva, você fala o que você pensa, é um negócio complicado, entendeu? Assim, porque você não pode, você tem que estar sempre ali fazendo, né, um papel, assim, vamos dizer, o que eles esperam de você. Então, o que começou a me incomodar muito, né, aqui no Brasil. Eu estou no Brasil agora que estou falando isso, mas assim, eu vejo que as pessoas em outras culturas, principalmente europeias, né, que já são povos mais antigos, assim, né, eles estão mais libertos, né, eu aprendi a falar muito não recentemente, e eu falo não tranquila, né, não tenho peso, não falo não, mas olha só, por causa disso, gente, não tô afim, não quero, hoje não tô bem, pronto, entendeu? Ninguém vai ficar te massacrando, né, assim, querendo te convencer das coisas, cada um tem sua opinião, as pessoas respeitam, né, o modo de ser do outro, as pessoas não precisam ser iguais para serem respeitadas numa sociedade. A diferença é bem-vinda. Isso eu acho muito, muito bom, muito saudável, né? Para mim, principalmente, que já tinha essa personalidade que eu queria ser mais eu e realmente em alguns ambientes você não consegue, né? E, por outro lado, a gente tem uma mentalidade americana, né? Que para as coisas do dia a dia, tecnologia, avanços, né? É tudo muito mais prático. A gente tem aquela coisa do processo, procedimentos, né? É uma coisa que todo mundo tem que seguir, ou órgãos que regulam certas, né? Bancos, enfim, as coisas burocráticas. Como a gente tem essa mentalidade americana, acho que as coisas são um pouco mais você sabe como vai ser, sabe? Então, no início eu enfrentei na França simplesmente para abrir uma conta de banco, assim, um drama, porque cada banco tem sua própria política de risco. Então, em um eles te exigiam umas coisas, no outro outras. Então, assim, você ali ficava meio perdido, querendo Nossa. entender. Mas como é que é? Alguém me explica? Então, o que eu preciso ter? Né? Assim, quais são os documentos? Ah, não, mas aqui é assim, era outro, assado. Então, eu falei, gente, essas coisas eu acho que foi realmente o que mais me impactou, assim, do início, né? De entender. Mas é aquela coisa, você tem que se adaptar, né? Entender por quê, né? Enfim, e se adaptar, né? Também. Mas tem coisas que são realmente específicas, né? De cada país. Cris, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Foi muito interessante trazer essa visão, esse mergulho mais profundo na cultura francesa e também nessa relação, né, que os franceses têm com o vinho e com as artes. E, enfim, eu tenho certeza que os ouvintes do O de Casa também ficaram bem impressionados e sobre toda essa, acho que essa informação que se revela, tá bom? Então, gostaria de agradecer e eu vou deixar os meus recadinhos aqui. Gente, é super importante compartilhar, curtir, comentar, trazer as suas dúvidas, fazer sugestões. Isso ajuda bastante o canal a crescer, né? A mostrar para o YouTube que ele é relevante, que as informações são relevantes e que vale a pena compartilhar, tá bom? Legal, Cris, queria te agradecer demais pelo seu tempo. Não é fácil, né, juntar as agendas, então, assim, obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente, né, uma conversa gostosa, falando sobre coisas que a gente ainda não tinha falado aqui no podcast. Então, assim, muito obrigada, e eu queria que você deixasse aí suas redes, como é que as pessoas fazem para te encontrar. Bom, eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, conhecê-los pessoalmente, né? Eu acho que eu adoro falar, assim, deu para perceber, né?
E quando a gente fala livremente, né, de dentro, assim, eu acho que é muito melhor. E, bom, minhas redes, eu tenho um Instagram, né, que é o Lemulavan. Depois eu posso escrever para vocês deixam Uhum. anotadinho, mas é onde eu falo sobre vinho, estou compartilhando muito da minha rotina na França, né, dos meus hobbies, então eu também agora consigo ter uns hobbies nas artes ali na minha rotininha, que é o que me deixa muito feliz também. Bom, eu tenho. Basicamente, eu ainda vou construir um site, ainda não tenho o site pronto, Uhum. mas eu estou caminhando para isso. Então, isso aí vai ter na descrição do vídeo, vai ter lá as suas redes sociais para todo mundo te encontrar. Então é isso. Isso mesmo. Então, segue também no Instagram, TikTok e Facebook. Deixa aqui um comentário no vídeo para a gente saber que você chegou até o final e escreve #vinho, ok? E aí a gente vai saber que você assistiu até o final, bota o joinha, igual a Fê já falou, né? Compartilha, comenta para levantar aí a comunidade brasileira para conhecer um pouquinho mais, ok? Ô de casa! Ou de casa.